Olá pessoal, como vão vocês? Eu estou bem, meu nome é Bruno. Como prometido no vídeo anterior, eu vim falar sobre lucidez. E, bom, a lucidez, estar consciente no dia a dia, é um grande desafio que todos nós temos. E praticamente 99,999% das pessoas têm dificuldade, eu tenho dificuldade também, em manter essa lucidez. A lucidez ela vem e vai ao longo do dia, pequenos momentos que você consegue se perceber e ter uma noção do que está fazendo. Você analisa a sua situação e o que você pode fazer. E eu venho testando esse processo de tentar manter a lucidez, se concentrar na sua mente, analisar o que está acontecendo e somente perceber o ambiente ao seu redor. E eu tenho uma boa notícia para quem acha que é difícil, que é muito difícil. Eu tenho visto que não é tão difícil quanto parece. A dificuldade realmente está em lembrar a todo momento de voltar a ter a lucidez nos momentos que você não está lúcido, porque se você não está lúcido, por consequência você tem dificuldade. Então, no momento que você lembra, a boa notícia é que você não precisa estar descansado. Tipo, se você estiver cansado do seu dia a dia, isso não vai te impedir de ficar lúcido. O cansaço, ele é decorrente do seu gasto de energia. Ou seja, quando você pensa, quando você tem preocupações, você está gastando energia. E isso te deixa cansado. Mesmo que você não tenha feito nenhum trabalho braçal no dia, não tenha corrido para lá e para cá, você vai ficar com a mente cansada se tiver muitos pensamentos, muitas preocupações, muitos julgamentos, aquele turbilhão contínuo da mente. Mas a consciência é independente disso. Ou seja, se você está muito cansado, você para, começa a sentir, você entra quase que num estado meditativo. Pare de pensar, ou evite qualquer pensamento, afaste os pensamentos. Diga não, nenhum pensamento nesse momento. Então perceba os arredores. Perceba a si mesmo também, dentro de si. E quando você tem a percepção, você consegue sentir o que está acontecendo, você está lúcido. No momento que você atinge a lucidez, esse é um bom momento para daí sim você focar seus pensamentos em analisar as situações. Porque no momento que você consegue finalmente limpar a mente e você foca, por exemplo, em uma situação que você estava preocupado, se você realmente estiver com a mente livre, você consegue buscar soluções com muito mais clareza. Mas Bruno, você está falando de limpar a mente e depois focar num problema? Calma. Funciona mais ou menos assim. Quando você tem um problema, você cria muitas situações e possibilidades dentro de um pequeno mundo, somente em volta de uma bolha que você cria da ideia do problema. E quando você não está lúcido, você só consegue observar o problema. E muitas vezes as coisas que você criou na sua mente e que ficam rondando esse problema. E no momento que você está perceptivo do que tem ao redor, você começa a ver as possibilidades. Você encontra caminhos para que antes você não estava observando, simplesmente por estar distraído com a concentração no problema. Em ficar criando cenários e aquelas preocupações. Meu Deus, aconteceu aquilo, então meu mundo vai desmoronar por esse motivo. E quando você está lúcido, você percebe, aconteceu aquele problema. Existem essas possibilidades, mas espera, o que mais tem ao meu redor? Existe aquela situação, existe aquela pessoa, talvez ela possa me ajudar, ou será que realmente esse problema é tão grande assim? Quando você está lúcido, você se pergunta e compara, analisa o cenário numa visão muito maior, com uma capacidade de raciocínio
mais limpo, mesmo porque ele estar lúcido, existe um aspecto que normalmente a gente não para perceber, mas ele envolve uma certa limpeza no seu estado emocional. E talvez esse seja um assunto um pouco mais complexo, mas você estar num estado meditativo, com pensamentos limpos, normalmente te traz um equilíbrio emocional, nem que seja momentâneo. Mas o equilíbrio emocional, ele te ajuda nessa clareza, ele é compartilhado nessa lucidez e ele te traz respostas mais lógicas. E o melhor estado de lucidez que você pode ter é uma lucidez onde você já fez uma análise lógica de tudo que está acontecendo e você percebe a paz e a tranquilidade que na verdade existe em todas as situações. E que tudo no universo está certo, está correndo da forma correta, no lugar certo. Quando você chega nesse ponto de percepção da vida, pois esse é um ponto de percepção que você chega quando você analisa o contexto geral de sua vida, de como que as coisas são, de como que tudo acontece, de quando você percebe que o mundo é muito mais simples do que te contaram. Sabe o que complica o mundo, que faz as pessoas ficarem tão malucas com o dia a dia e tão preocupadas? É o fato das pessoas não estarem lúcidas e quando pensam nos problemas começam a criar cenários infinitos em suas mentes que parecem não ter solução e que parecem ser o fim do mundo. E essas pessoas vêm e te contam como é o fim do mundo. Elas contam para você: meu Deus, veja o que vai acontecer por conta dessas coisas. Veja esses cenários que eu criei na minha cabeça e quão terrível isto é. E aí todo mundo acha que o mundo é terrível, enquanto não é. Quando você realmente tem lucidez, você percebe tudo que existe em volta de si. Você vê que tudo está no lugar certo e que o excesso de preocupação não vai te levar a lugar nenhum. Pode perceber que em toda a história da humanidade, os problemas que foram encarados com calma e com lucidez foram resolvidos das melhores formas. Perceba Mahatma Gandhi, por exemplo. Ele ganhou uma guerra fazendo paz. Quem imaginaria que você poderia ganhar uma guerra com paz? Ele estava lúcido, ele sabia o que estava acontecendo. Ou até mesmo, por exemplo, Jesus. Ele foi para a cruz, ele tinha noção do que estava acontecendo. As pessoas ao redor dele estavam desesperadas, estavam cegas. Elas não estavam lúcidas do que elas estavam fazendo. Mas ele se manteve lúcido até o fim. Ele sentia a perfeição do mundo. Gandhi ganhando aquela guerra por meio da paz, ele estava lúcido, ele sabia que tudo estava certo e que se ele agisse da forma certa, tudo acabaria certo. Buda sentou e meditou por anos para conseguir chegar no ponto de perceber a necessidade da lucidez. E como isso era muito mais importante que qualquer outra coisa, mais importante que dinheiro, mais importante que... Porque era isso que faz as coisas no mundo rodarem, faz as coisas funcionarem. Eu não estou falando que você não possa fazer dinheiro com a lucidez. E pelo contrário, quando você tem lucidez do que você está fazendo, você consegue produzir soluções para o mundo, até empresas. Por exemplo, a própria Apple, por exemplo. Sem dúvida. Todo o processo de criação dela envolveu vários pontos, vários momentos de lucidez. Estar perceptivo do que acontece serve para tudo. Serve para você resolver seus problemas, por exemplo, problemas com os familiares, problemas em casa.
Quando você tem percepção, você consegue ver o ponto do outro, entender o porquê que ele está agindo daquela forma, entender por que aquela situação se moveu, se transformou no que está. Por exemplo, digamos que você tenha brigado com um familiar por, sei lá, digamos que ele está reclamando de alguma atitude que você tem. E você diz que não tem essa atitude. Se você simplesmente estiver inconsciente, você vai brigar e reclamar, não, ele faz isso faz aquilo. Você começa a criar os cenários na mente e começa a culpar e criar situações na sua mente que muitas vezes nem são verdade, mas você se convenceu daquilo. E a mesma coisa acontece com outra pessoa. Se você estiver lúcido, você vai perceber que, talvez eu tenha feito uma coisinha em um momento e talvez aquela pessoa esteja estressada por causa do dia dela e tem isso, aquilo, acolá. E mesmo que essa pessoa não queira conversar com você, porque é claro que quando você está lúcido, você sabe que uma boa conversa te permite colocar todos os pontos no papel e resolver toda a situação. E, se essa opção for disponível, melhor. Se não for, bom, você está consciente. Então, pelo menos você pode resolver o seu problema. Talvez você não possa resolver o problema da outra pessoa, mas o seu problema, do seu ponto de vista, você tem como resolver. Porque você tendo consciência, noção do que está acontecendo, você sabe como agir para que não irrite mais aquela pessoa. Você vai tratar ela bem, você vai deixar de lado aquilo que você sabe que você não pode fazer nada. E, em principal, você vai parar de criar cenários na sua cabeça que... Você já viu que normalmente os mestres, pessoas que são consideradas elucidadas, elucidadas de mente, elas não retrucam para as pessoas que lhe causam algo que pudesse ser um incômodo, porque elas sabem, elas conseguem analisar toda a situação e perceber que não vale a pena, muitas vezes, de se dar o trabalho de retrucar. Ou então, que no momento, por exemplo, de explosão de fúria de outra pessoa, se você está lúcido, você sabe que aquela pessoa não está em condições de responder e que a melhor solução é deixar parado, é esperar a pessoa se acalmar. E principalmente quando uma pessoa levanta a voz, se você levantar a voz, vai virar uma competição de levantar a voz. Então, você se mantém calmo, espera a pessoa terminar, soltar toda aquela carga sem consciência do que está acontecendo. E então, com a sua percepção do ambiente, você vai saber qual que é o momento certo de falar com a pessoa, de tentar resolver e até mesmo de, com calma, procurar as melhores soluções. É claro que existem situações no mundo que você pode julgar que parecem não justas. Até muitas vezes as pessoas que falam, mas veja essas situações, porque elas ocorrem, então se existe algo superior, bom, aí eu digo, nesse caso eu diria para você buscar as respostas numa biblioteca, num templo ou em simples meditação com a natureza. Pois quando você estiver lúcido, as respostas vêm. Elas vêm de dentro de você, principalmente quando você está lúcido em relação ao seu interior. É por isso que eles dizem que a meditação é tão importante para o autoconhecimento. Pois eu posso dizer que a maioria das respostas do que você se questiona da vida, do universo e tudo mais estão dentro de você. E você ter lucidez tanto porque ocorre dentro quanto fora do seu corpo vai te trazer essas respostas.
muito mais do que alguém falando no YouTube. Dentro de vocês existe um universo de informações. Então é isso, pessoal. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Fiquem lúcidos o quanto der. Eu sei que não é fácil, mas a gente vai tentando aos poucos. E espero que alguma dica, qualquer coisa que eu tenha falado que possa de alguma forma te ajudar a melhorar seu dia a dia, eu já fico contente. Se não, bom, no mínimo deixem algum comentário, alguma dúvida. Façam as perguntas com lucidez, por favor. E é isso. Um grande abraço e até mais.